Olá, boa tarde. Tudo jóia, tudo bem? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar de uma forma maravilhosa. Eu vou fazer aqui uma live falando sobre o chamado de Deus na vida do homem. Prestem bem atenção, compartilhem com outras pessoas. O chamado de Deus não é um evento comum. É um encontro que redefine destinos, rompe com o ordinário e introduz o homem em uma dimensão de propósito eterno. E ao longo das Escrituras, vemos que Deus não apenas chama, mas Ele transforma aqueles a quem chama. O chamado não começa no homem, o chamado começa em Deus. A origem é divina. E um chamado, ele nasce na eternidade. Até mesmo que o homem, antes mesmo do homem perceber, Deus já estabeleceu um propósito. O chamado não é fruto de mérito, de capacidade ou de posição social, é fruto da graça de Deus. Nós vemos, por exemplo, Moisés inseguro, Davi esquecido, Jeremias jovem. Mas isso, na realidade, revela um princípio poderoso. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E o chamado ele confronta. Quando Deus chama, ele confronta porque revela as nossas fraquezas. Expõe medos, quebra estruturas internas. E o homem chamado, ele precisa lidar com sua identidade, com o seu passado e com sua limitação. Nós temos as nossas limitações, porque ninguém entra no propósito de Deus sem antes passar pelo processo de transformação. O Senhor ele vai nos lapidando, Ele vai nos ensinando. Nós passamos por duras provações, por muitas circunstâncias, para que possamos aprender a depender unicamente de Deus, unicamente do Senhor. E o chamado ele exige uma resposta. Mas eu posso dizer sim ou não. Deus chama, mas o homem responde. Há 3 respostas possíveis. Resistência, como Jonas. Jonas resistiu, mas observem o que aconteceu com ele. Moisés, medo. E rendição, como Isaías, eis-me aqui. Porém, Isaías, ele disse, eis-me aqui, quando ele foi purificado. Diz a Bíblia que diante daquela opulência, diante da glória de Deus, ele sentiu-se indigno. E nós, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós sentimos que somos pecadores, que somos imperfeitos. E a nossa salvação, ela não aconteceu ou não acontece por méritos de justiça que nós praticamos. Primeiro, porque ninguém é justo. Muitos batem no peito na realidade e nas suas mensagens, nas suas pregações, eles demonstram ser pessoas tão justas, tão certas, mas na realidade a Bíblia diz que não há quem faça o bem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, quando eu reconheço que eu sou pecador, eu me rendo a Cristo, eu me entrego a Cristo, o Senhor vai lapidando a minha vida e a perfeição na terra, ela não existe. Somos pecadores igual a qualquer pessoa, só que estamos lutando, só que estamos batalhando e precisamos batalhar. É uma luta diária. Isaías ele disse, eis-me aqui. O chamado não é imposto, é convidado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? Vinde a mim, eu vos fareis pescadores de homens. O chamado não é imposto, é convidado, mas ignorá-lo tem consequências espirituais profundas.
E o chamado é processo, não é apenas um evento, não é apenas um acontecimento. Muitos pensam que o chamado acontece em um momento, mas na verdade ele se desenvolve ao longo da existência, ao longo da nossa vida. Aí nós temos o chamado, nós temos o preparo, o Senhor vai nos preparando, vai nos ensinando, passamos por período de provações e temos a confirmação. E Deus trabalha no homem antes de trabalhar através dele. Deus vai trabalhando em nossas vidas. Infelizmente, nem todos compreendem isso. Infelizmente, a cúpula da igreja, ela não vê dessa forma, dessa totalidade. Porque muitas vezes há muito apadrinhamento. Porém, Deus ele tem um chamado em nossos corações. Deus ele me chamou, eu tenho certeza disso. Eu já fiz missões fora do país, mas para fazer missões eu não necessito realmente sair fora do país. Eu faço missão na minha casa, na minha escola, na minha família, no meu bairro. Posso fazer missão de várias formas, de várias maneiras. E Deus trabalha na vida da pessoa. E o chamado ele traz uma responsabilidade muito grande. Ser chamado por Deus não é status, é missão. O chamado exige renúncia, nós precisamos passar por uma série de renúncias. Por exemplo, quando nós saímos do nosso país, nós vamos para um outro país, nós enfrentamos muitas dificuldades. Eu fui missionário no Paraguai por muitos anos, fiz missão na Argentina, fiz missão no Uruguai, e na realidade não é fácil. Muitas vezes dá vontade de voltar. Porém, ali eu fiz um bom trabalho. Deus me ajudou a fazer um bom trabalho. E o chamado exige compromisso. Devemos ser pessoas compromissadas com o reino de Deus, compromissadas com a obra e, além de tudo, fidelidade, né? O chamado não vive, o homem chamado por Deus não vive mais para si, mas para cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Agora, como eu já falei, compete se eu vou obedecer ou não. Porque eu tenho o livre-arbítrio. E o chamado revela a identidade. Muitos vivem perdidos porque não compreenderam o seu chamado. Quando o homem entende que foi chamado, ele encontra um propósito, ele ganha uma direção e ele fortalece a sua fé. E o chamado responde à pergunta mais profunda da nossa alma: por que eu existo? Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? O chamado de Deus é uma das maiores expressões de sua graça. Ele escolhe, ele separa, ele transforma, ele envia. E o chamado de Deus não apenas muda o nosso caminho, ele muda o próprio homem. Nós passamos por muitas experiências e nós vemos realmente como Deus ele trabalha em nossos corações de uma forma maravilhosa, de uma forma fenomenal. E somos chamados para pregar o Evangelho. E muitas vezes nós fazemos isso nos envolvendo com a missão estrangeira, com a missão fora do nosso país, transcultural. E o chamado de Deus na vida do homem, na realidade, ele constitui um dos temas mais centrais da teologia bíblica e da experiência cristã. Trata-se, na realidade, de uma iniciativa divina que transcende a capacidade humana, estabelecendo um vínculo com o Senhor, um vínculo com o Criador e a criatura, com vistas ao cumprimento dos propósitos eternos de Deus em nossas vidas. Não é o homem que escolhe a Deus em primeiro lugar, mas, na realidade, Deus, em sua soberania, ele nos chama. Biel Sônego, boa tarde. Ele nos chama. E ao longo das Escrituras, nós observamos que esse chamado não está condicionado a méritos pessoais, mas a graça divina. Homens comuns foram convocados para realizarem uma tarefa extraordinária, revelando que o chamado está mais relacionado ao propósito de Deus do que à capacidade humana.
E a teologia cristã afirma que o chamado nasce em Deus. Segundo Santo Agostinho, segundo Agostinho de Hipona, a graça precede qualquer ação humana, sendo Deus o agente inicial da salvação e do propósito. E essa perspectiva reforça que o chamado não é resultado de esforço humano, mas de uma decisão da soberania divina. Nesse sentido, João Calvino, ele destaca que Deus, em sua soberania, escolheu aqueles que são instrumentos da vontade do Senhor. O chamado, portanto, é uma expressão da eleição divina e não da vontade humana. Foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te escolheu. Biblicamente, esse princípio é evidenciado em diversos relatos da Bíblia, como o caso de Moisés, que nós já citamos aqui, em Êxodo capítulo 3, onde Deus toma a iniciativa de convocá-lo, mesmo diante de suas limitações e inseguranças. O chamado, na realidade, ele nos confronta. O chamado de Deus não apenas direciona, mas também confronta o homem com sua própria realidade. Ao ser chamado, o indivíduo ele é levado a reconhecer suas fraquezas, suas limitações e pecados. E de acordo com Martinho Lutero, o encontro com Deus gera uma crise existencial, pois revela a distância entre a santidade divina e a condição humana. Esse confronto é necessário para que haja realmente uma mudança, para que haja uma entrega total, para que haja uma transformação. Exemplos bíblicos, como de Isaías, no capítulo 6, demonstram que o chamado é precedido por um reconhecimento da própria indignidade. Quando Isaías disse, ai de mim, eu estou perdido. Assim, o chamado ele não exalta o homem, mas ele nos conduz a dependermos totalmente de Deus, totalmente do Senhor. Aí nós temos o chamado como processo de transformação. O chamado de Deus ele deve ser compreendido como um processo contínuo. Não se limita a um momento inicial, mas envolve preparação, desenvolvimento e amadurecimento. Graça e paz, hinos e louvores, você é de onde? Então vejam, se eu tenho um chamado do Senhor, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou procurar fazer um curso de missiologia, que é muito bom, que é necessário, né? E segundo Karl Barth, Deus se revela na história de maneira progressiva, conduzindo o homem a um relacionamento dinâmico. Isso implica que o chamado é desenvolvido ao longo da caminhada, por meio de experiências, por meio de provas e aprendizados. A vida de personagens bíblicos, como José e Davi, ilustra realmente esse processo, onde o tempo de preparo foi essencial para o cumprimento do propósito divino. Deus me chamou, eu tinha 12 anos de idade. E eu me preparei, eu estudei, me dediquei ao Senhor. E aos 33 anos, eu já fazia missões no Brasil, né? Eu fui enviado ao campo missionário. Naquela época eu ia para Guiné-Bissau. Porém, as coisas mudaram e eu fui ao Paraguai. Aí fiz missões na Argentina, fiz missões no Uruguai. Eu fiz um bom trabalho, graças a Deus. Deus, por sua infinita misericórdia, me deu uma esposa que hoje ela está com o Senhor, mas que ela foi uma companheira fiel, uma companheira dedicada, foi a Marcelene Falcão de Andrade. E temos aí a resposta humana ao chamado. Embora o chamado seja divino, exige uma resposta do homem. O homem pode resistir, o homem pode hesitar, o homem pode não render-se à vontade de Deus. E de acordo com Wayne Grudem, a resposta ao chamado envolve fé, obediência e disposição para seguir a direção divina. E a recusa ao chamado, como no caso de Jonas, demonstra que o homem possui responsabilidade diante da convocação divina. E, por outro lado, a resposta positiva, como a de Isaías, quando ele disse, eis-me aqui, revela uma atitude diante do chamado.
Vejamos aqui o chamado e a responsabilidade espiritual. Ser chamado por Deus implica em assumir grandes responsabilidades. O chamado não é um privilégio meramente simbólico, mas é uma missão que exige compromisso, fidelidade e renúncia. Conforme Millard Erickson, o chamado cristão envolve não apenas a salvação, mas também o serviço. Porque para a salvação todos são chamados, é um chamado geral, mas existem chamados específicos. E o indivíduo passa a viver não mais para si, mas para cumprir os propósitos de Deus, os propósitos do Senhor. E essa responsabilidade, ela é manifestada com compromisso, né, através do compromisso com a verdade, ética, vida ética e espiritual e dedicação ao serviço. A pessoa vai dedicando-se cada vez mais. E o chamado como revelação de propósito, o chamado de Deus responde à busca humana por sentido e propósito. Em um mundo marcado pela incerteza, compreender o chamado divino proporciona realmente você compreender essa identidade e o seu significado. O homem que entende seu chamado, ele encontra direção para a sua vida, ele encontra o foco, ele encontra o objetivo. É sentido em suas ações e força para enfrentar os desafios, para enfrentar as dificuldades. Antes de eu estar no campo missionário, enfrentei muitas dificuldades econômicas, mas Deus assim providenciando muitas coisas na minha vida. Eu passei 5 anos desempregado, mas Deus sempre usando situações, mas eu nunca passei fome. Enfrentei necessidades que foram difíceis, né? Mas Deus sempre usando alguém para nos ajudar, mas eu sempre feliz, sempre contente, orando pelas pessoas, evangelizando. Eu tinha um grupo, eu morava na época, eu era de Recife, né? Eu vim para Coronel Fabriciano e nós tínhamos um grupo chamado um Grupo Elohim. Naquele grupo eram mais ou menos 50 pessoas e nós evangelizávamos nas praças, evangelizávamos nos bailes, evangelizávamos em casas de prostituição. E Deus assim nos coroou de êxito, nós nos preparamos e nós enfrentamos muitas dificuldades, mas muitas bênçãos aconteceram. E assim o chamado não apenas orienta o futuro, mas ele redefine o presente, porque aí nós começamos a nos envolver com a obra do Senhor. E o chamado de Deus na vida do homem é uma expressão da sua graça, é uma expressão da soberania de Deus, e ele não depende justamente da capacidade humana, dos nossos diplomas, dos nossos anéis, apesar de que nós precisamos estar preparados, né? E ao mesmo tempo o chamado de Deus é compreender a própria razão da existência humana à luz da eternidade. Hoje, na realidade, eu faço missão através de lives, através de pregações, através de aconselhamentos, e tem dado certo, graças a Deus. Eu já estou com 69 anos, tenho até vontade ainda de passar uns meses na África ou em Portugal, mas eu não sei se isso poderá acontecer. Deus é aquele que sabe de todas as coisas. E para essa nossa palestra aqui, para esse nosso comentário, eu pesquisei a Cidade de Deus, de Agostinho, Dogmática Eclesiástica, de Karl Barth, a Bíblia, claro, né? As Institutas da Religião Cristã de João Calvino, Teologia Sistemática de Millard Erickson, Teologia Sistemática de Wayne Grudem e A Vontade Cativa, de Martinho Lutero. Então vocês observem que nós precisamos cada vez mais estar preparado para obedecer ao chamado do Senhor. Eu devo obedecer esse chamado do Senhor. Como é que eu devo obedecer? Deixa eu ver aqui, tá? Como eu devo obedecer esse chamado? Olha, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Valparaíso, tá? Tem um pastor presidente, tem um outro pastor, e apenas eu estou congregando. No momento eu não tomo conta de igreja, na realidade eu também não quero, mas, bom, eu estou dizendo que eu não quero, eu não sei o que é que Deus tem, né? Mas eu vou à igreja nas quartas, nas sextas, sábado pela manhã, domingo à noite,
E tem um ministério online aqui, que é Resgatando os Feridos, que já faz bastante tempo, ok? Qualquer coisa pode me procurar no privado e a gente está aí. Como eu devo obedecer esse chamado? Confirme o chamado, nem todas as vontades é chamado. E você precisa discernir na realidade se está alinhado com a palavra de Deus, se produz paz no seu espírito, se é confirmado pelas circunstâncias, né? Ou liderança espiritual. Tenha uma vida com Deus, o chamado, ele não se sustenta sem intimidade, exige oração constante, exige leitura da palavra do Senhor, uma sensibilidade espiritual, porque quem não ouve a Deus não vai conhecer, não vai saber obedecer, né? E eu me lembro que tudo que se falava, quando falava-se em missões, eu chorava, eu queria ir, eu tinha aquele sentimento profundo, aquela vocação tremenda, eu já ensinava, eu já pregava, eu com 12 anos de idade, eu já tinha uma classe que eu lecionava, que eu ensinava a palavra de Deus. Naquela época, eu era adventista do sétimo dia. E eu fui me envolvendo cada dia mais. Aí nós precisamos aceitar o processo, né? O chamado não acontece pronto. Antes de usar você, Deus trabalha em você. Ele trata com o nosso caráter, ele confronta as áreas escondidas da nossa vida. E nós vamos fortalecendo a nossa fé através de experiências que vamos adquirindo. O processo não é atraso, na realidade, é o preparo, né? Vença o medo e as desculpas. Quase todos os chamados na Bíblia, pessoas que foram chamadas, elas vieram com muita resistência. Não sei falar, eu sou pequeno, não sou digno. Mas a verdade é, Deus não chama quem está pronto. Ele prepara, né, quem responde. E deu o primeiro passo. A obediência não começa com grandes coisas. Começa com pequenos atos, com decisões simples, fidelidade no pouco. Quem não é fiel no pouco não sustenta o grande, né? Seja também constante. Obedecer ao chamado não é emoção de um dia, é perseverança, é uma disciplina, é uma entrega. Mas quem permanece, cumpre, né? Vai ter dias de dúvida, vai ter dias de silêncio, vai ter dias de muitas dificuldades. Viva para o propósito, não para a aprovação. Muita gente perde o chamado tentando agradar pessoas, mas você precisa decidir agradar a Deus ou aos homens. Chamado não é popular, né? É algo fiel, é algo realmente divino, é algo realmente de Deus. Renuncie àquilo que for necessário, porque o chamado, na realidade, exige entrega, exige renúncia. Às vezes você vai ter que deixar hábitos, pessoas, conforto, né? Não é perda, é alinhamento com o propósito do Senhor. E terminando aqui, obedecer ao chamado é um processo de ouvir. É um processo de responder e também permanecer. Não é sobre perfeição, é sobre disposição. E Deus não procura os mais preparados, Ele procura os mais disponíveis. Que você seja essa pessoa que possa atender o chamado de Deus, que possa atender o chamado do Senhor. E você pode ser chamado para ensinar em uma escola dominical, cuidar de pessoas enfermas, dar palestras para casais, trabalhar com crianças, trabalhar com jovens. Há espaço para trabalho para todas as pessoas. E nós precisamos nos preparar cada dia, cada momento, né? Ser um professor de escola dominical, evangelismo pessoal, orar pelos enfermos. E você vai se envolvendo com todas essas coisas, ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Há muito tipo de trabalho que você pode fazer na obra do Senhor, ok? E lá fora você pode entrar em um país, você pode entrar como um profissional e, no entanto, fazer a obra do Senhor. Isso é muito lindo. José Oliveira
Boa noite, meu querido. Você é de onde? Gente, quando eu cheguei aqui em Valparaíso, eu estava em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, dirigi igreja também lá, entendeu? Eu já trabalhei com várias igrejas, Petrolina, Pernambuco. Longe, hein? Eu sou de Recife. Aí quando eu vim para Valparaíso, aqui eu orava muito, as pessoas me procuravam muito. Hoje já acalmou isso, porque depois eu comecei a dar aulas, aí eu não tinha mais tempo, mas agora eu estou tendo tempo, porque agora eu estou aposentado. Então o pessoal de Valparaíso que está me ouvindo aí, querendo nos procurar, podem nos procurar, que nós aconselhamos, que nós oramos, ok? E fazemos a obra do Senhor. Então era muita gente, eu atendia 30, 40, 50 pessoas por dia. E assim com muito resultado, com muita cura, com muita providência do Senhor. Então, meu querido, sinta-se abraçado por Deus, chamado por Deus. Deus tem um chamado na tua vida. Descubra qual a tua missão, descubra qual o teu chamado, qual a tua vocação e deixe Deus trabalhar. E de uma coisa eu estou certo, que Jesus está voltando, os sinais estão aí bem presentes e nós precisamos estar envolvidos na obra do Senhor. Eu tenho pensado muito, eu sou professor, no momento eu estou aposentado, quer dizer, eu estou aposentado realmente, né? Não como professor, mas eu me aposentei pelo INSS, por idade eu posso dar aulas, eu passei no concurso para efetivar, mas eu não prossegui. Aí eu estou me envolvendo muito, eu ainda continuo estudando, faço algumas 4 pós-graduações, e estou com 69 anos e muita coisa ainda pode acontecer se Jesus não me levar, né? Ou se ele vier buscar a sua igreja. Então, meu querido, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, sinta-se abraçado por mim, por Deus, e Deus te ama e Ele tem um plano na tua vida. Amém? Qualquer coisa, falem comigo no particular.